Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus, o livro do Neil Walsh. E no vídeo anterior eu fiz a introdução do livro, que terminou com ele dizendo que ele não tinha sido, ele dizia que ele estava profundamente envergonhado da própria vida dele, que tinha sido marcada por erros e más ações constantes. Mas ele disse que ele conseguiu se perdoar e que ele então pedia desculpas pela lentidão do aprendizado dele, porque Deus estava preparando-o para receber essa mensagem para nós. E aí eu acredito que seja por isso que ele pede desculpas, porque o livro poderia ter saído antes, é a minha forma de interpretar o que ele está dizendo. E aí ele diz então, aqui é por isso que ele diz que no primeiro capítulo do livro, ele diz que Deus começou a falar conosco, Deus começou a falar com você por meu intermédio. Então por isso que eu acredito que seja por isso que ele esteja se desculpando. Então vamos ver como é que continua aqui, nesse primeiro capítulo. Na primavera de 92, lembro-me de que foi perto da Páscoa. Um extraordinário fenômeno ocorreu em minha vida. Deus começou a falar com você por meu intermédio. Deixe-me explicar. Então, olha que interessante, ele já deixando claro que essa mensagem é para nós. Ele deixou claro ali, tanto no início, na introdução, como ali no vídeo anterior, a introdução ali na orelha do livro, que Deus fala com todos, mas depende da gente estar preparado para poder conversar com Deus, porque quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E ele diz que esse é o mestre, esse livro. Naquela época eu estava muito infeliz, pessoal, profissional e emocionalmente. Minha vida parecia um fracasso em todos os níveis. Como durante anos tivera o hábito de colocar meus pensamentos em cartas, que raramente enviava, peguei meu bloco amarelo de papel ao maço e comecei a transcrever minhas emoções. Então, em vez de outra carta para outra pessoa que eu imaginava que estava me vitimando, achei que deveria ir direto à fonte, ao maior vitimador de todos. Decidi escrever uma carta para Deus. Então aqui ele explicando qual é a emoção que ele sentia no momento que ele decidiu começar esse diálogo, que se transforma nesse livro, transformou a vida dele completamente, transformou a vida de todos os milhões de pessoas que já leram, de acordo com ele. Então ele estava procurando ainda lá fora, ocupado para todas as mazelas da vida dele, porque ele estava ali, olha, infeliz pessoal, profissional e emocionalmente. E aí, ao invés de escrever uma carta para quem o estava vitimando, ele decide, porque eu acredito que é bem isso mesmo, né? Se a gente acredita que está lá fora, que tem alguém que é culpado pelo nosso sofrimento, então o culpado maior é Deus, não é? Se Deus deixa essa pessoa vir e nos vitimizar dessa forma, não é? Acredito que seja isso que ele esteja dizendo aqui. Então ele decidiu, vai falar, porque ficar falando com os santos, se a gente pode falar direto com o chefe, não é? Então ele decidiu escrever uma carta para Deus. Foi uma carta impulsiva, rancorosa, cheia de confusão, distorções e críticas, e um monte de perguntas feitas com raiva. Não é assim quando a gente fica ali, que a gente não vê saída, que a gente está realmente entendendo que nós somos vítimas, que o culpado está lá fora, a gente não entendeu que esse quarto escuro, molhado, mal cheiroso, que a gente está fechado, que a gente está ali, que a chave está ali do lado de dentro, e a gente está esperando alguém abrir do lado de fora, a gente fica sempre com raiva de Deus, não é? Então ele mostrando que era nesse estado emocional que ele estava quando começou esse diálogo. Por que minha vida não dava certo? O que era preciso fazer para que desse certo? Por que eu não conseguia ser feliz nos relacionamentos? Continuaria tendo problemas financeiros para sempre? Por fim, e mais enfaticamente, o que eu tinha feito para merecer uma vida tão difícil? Nossa, gente, quem nunca, né? Por que comigo? Por que comigo? Por que para todo mundo dá certo, para mim não dá, não é? Para minha surpresa, quando escrevia a última das perguntas amargas e irrespondíveis e me preparava para pôr de lado a caneta,
Minha mão permaneceu fixa sobre o papel, como se mantida ali por uma força invisível. De repente, a caneta começou a mover-se sozinha. Eu não tinha a menor noção do que iria escrever, mas uma ideia pareceu surgir. Por isso, decidi deixá-la vir. E ela veio. Eu lembro também do que disse a Esther Hicks, ela que canaliza os Abrahams, e ela também conta como é que foi desse jeito, que ela também não queria saber nada com o outro lado, e aí ela também teve esse momento que ela começou a escrever assim de forma automática, e ela acabou se deixando, se entregando, acreditando, e agora ela traz tantos livros e tantos ensinamentos através dessas consciências, que são os Abrahams. E aí então a resposta veio. Você realmente deseja uma resposta para todas essas perguntas, ou isso é apenas um desabafo? Isso aqui é Deus falando. Eu pisquei os olhos e então minha mente deu uma resposta. Eu a escrevi também. Ambas as coisas. É claro que é um desabafo, mas se essas perguntas têm respostas, que inferno! Tenho certeza de que quero ouvi-las. Então, já que ele viu que Deus estava disposto a responder, ele falou, então, claro que é um desabafo, mas poxa, se tem resposta, por que não dá nada certo para mim? Claro que eu quero saber. Você se refere ao inferno para afirmar a sua certeza em relação a muitas coisas. Não seria melhor referir-se ao céu? Resposta de Deus. E eu escrevi, o que isso quer dizer? Sem perceber, tinha começado uma conversa e eu não escrevia como se fosse um ditado. Essa conversa continuou durante 3 anos e na época eu não sabia o que estava acontecendo. As respostas para as perguntas que fazia só me ocorriam depois que eu terminava de transcrevê-las e expressar os meus pensamentos. Frequentemente vinham mais rápido do que eu podia escrever e tinha de me apressar para evitar saltos. Quando ficava confuso ou perdia a sensação de que as palavras vinham de outro lugar, pousava a caneta e interrompia o diálogo até que eu me sentisse novamente inspirado. Lamento, mas essa é a única palavra que realmente se encaixa aqui. A voltar ao bloco amarelo de papel ao maço e recomeçar a escrever. Então ele dizendo que quando ele tinha alguma confusão, porque as respostas vinham tão rápidas, e ele não queria deixar saltos, né, deixar brancos, ele queria que fosse tudo completo, então ele dava uma parada para voltar novamente a ser inspirado. A palavra que ele pede desculpa, mas ele diz que é a única que se encaixa aqui. Porque, na verdade, é isso, quem estava escrevendo é ele através da inspiração, ele estava sendo usado por uma inteligência superior, estava canalizando ali, então, tendo essa inspiração divina para estar escrevendo essa mensagem. Essas conversas ainda ocorrem enquanto escrevo isto, e grande parte delas é encontrada nas páginas a seguir, nas quais há um surpreendente diálogo que a princípio coloquei em dúvida e depois pensei que tinha um valor pessoal. Agora entendo que não se dirigia apenas a mim, mas também a você e a todos os leitores deste livro, porque minhas perguntas são suas. Então ele bem colocando que é pra gente, essa mensagem de Deus é pra gente, porque as perguntas dele ele diz que são nossas. E quem nunca perguntou isso? Por que a vida não dá certo? O que é preciso fazer para que dê certo? Por que eu não consigo ser feliz nos relacionamentos? E por que eu continuo tendo problemas financeiros? As perguntas que ele fez ali no início. Quero que você participe deste diálogo o mais rápido possível, porque o que realmente importa não é minha história, mas a sua. Foi a história da sua vida que o trouxe aqui. É para a sua experiência pessoal que este livro é importante. Caso contrário, você não estaria lendo-o agora. Olha, gente, que incrível isso. Até um pouco emocionante, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, se você está seguindo, olha, uma borboleta. Se você está seguindo
Esse livro, se você está vendo esse vídeo, é porque então chegou. Esse livro é o mestre, é o seu mestre. Ele está dizendo que isso é para a sua experiência pessoal, para a sua, para a minha, que esse livro é importante. Caso contrário, nós não estaríamos lendo agora, nesse momento. Então vamos participar do diálogo com uma pergunta que fiz a mim mesmo durante muito tempo. Como e com quem Deus fala? Quando fiz essa pergunta, eis a resposta que recebi. Eu falo com todo mundo, o tempo todo. A pergunta não é com quem falo, mas quem escuta. Olha que legal. Tudo aí, não é? Quando é que a gente tem tempo para escutar Deus? Porque eu já ouvi dizer que Deus fala no silêncio. E se a gente está com o radinho ligado na cabeça, na mente o tempo todo, nossa, especialmente a gente fica vendo aqueles programas de televisão que trazem coisas que fazem a nossa mente ficar muito cheia, muito inquieta, tal, ou muitos vídeos, depois não tem jeito, a mente não para, a gente está, além de estar ali também rodando os nossos problemas o tempo todo. Então, dá tempo de ouvir Deus, se é no silêncio que Ele fala com a gente. Então, eu acredito, super interessante, Deus está saindo muito bem até aqui, porque olha a resposta. A pergunta não é com quem falo, mas quem escuta. Intrigado, pedi a Deus para explicar melhor. Ele disse: em primeiro lugar, vamos substituir o termo falar pelo comunicar. É muito mais exato e completo. Quando tentamos falar um com o outro, eu com você, você comigo, enfrentamos imediatamente a incrível limitação das palavras. Por esse motivo, não me comunico apenas por meio de palavras. Na verdade, raramente faço isso. Minha forma mais comum de comunicação é por meio do sentimento. Olha aqui, gente, que interessante, interessantíssimo isso. Tá ali os Abrahams no livro Peça Ser Atendido. Eu fiz uma série, eu deixo aqui se você quiser ver, canalizado pela Esther Hicks. Eles dizem isso, que na verdade é o sentimento, porque tudo começa pelo pensamento, mas é através do pensamento que vem o sentimento. Porque se eu estou com raiva de alguém, primeiro eu pensei, ele me fez alguma coisa que apertou ali os meus botões, aí eu fiquei com raiva dele. Então, é dessa forma que Deus se comunica com a gente. Enquanto nós não estivermos sentindo bem-estar, eu acredito que é difícil de estar se comunicando com Deus. Porque se Deus é perfeição e bondade, enquanto a gente estiver tendo sentimentos antagônicos a isso, sentimentos que não condizem com o bem-estar, sentimentos que estão contrários a estar se sentindo bem, aí, contrário, como o professor Hélio Couto diz, que o combustível para a cocriação é a alegria. Então, se a gente está com sentimentos que deixam a gente triste, zangado, desejando vingança, e raiva, ressentimento, mágoa, aí com certeza a gente não está pronto para escutar Deus. O sentimento é a linguagem da alma. Se quiser saber o que é verdade para você em relação a alguma coisa, veja como se sente em relação a ela. Às vezes é difícil descobrir os sentimentos e, com frequência, ainda mais difícil admiti-los. Contudo, oculta em seus sentimentos mais profundos está a sua maior verdade. Olha a dica de Deus aqui, então. A gente deve saber o que é verdade para a gente em relação a qualquer coisa, se a gente observar como é que a gente se sente em relação a essa coisa. E a gente é difícil descobrir esses sentimentos, porque com frequência a gente tem mais ainda dificuldade em admitir. Porém, isso é importante porque oculto nesses sentimentos está a maior verdade, a nossa maior verdade. Então a gente tem que ser bem franco, bem sincero conosco mesmo. O que é que a gente está sentindo? E a gente vai lá no sentimento, o sentimento verdadeiro com relação àquela situação, àquela pessoa, e aí a gente encontra a verdade. O truque é entrar em contato com esses sentimentos. Eu lhe mostrarei como, novamente, se quiser. Eu disse a Deus que queria, mas que nesse momento preferia uma resposta completa para a minha primeira pergunta. Ele continuou:
Eu também me comunico por meio do pensamento. Pensamento e sentimento não são a mesma coisa, embora possam ocorrer ao mesmo tempo. Quando eu me comunico por meio do pensamento, frequentemente uso imagens e figuras. Por isso, os pensamentos são mais eficazes do que as palavras, como meios de comunicação. Além de sentimentos e pensamentos, também uso o veículo da experiência como um importante comunicador. E, finalmente, quando os sentimentos, os pensamentos e a experiência falham, uso palavras. As palavras são de fato o comunicador menos eficaz. São mais sujeitas a erros de interpretação e compreensão. Então, como é que Deus se comunica com a gente? Primeiro através do sentimento, depois dos pensamentos. Ele usa imagens e figuras para faz um desenho para ver se a gente entende. E depois, além disso, ele também usa experiência, as experiências que vão acontecendo na nossa vida, Deus se comunicando com a gente. Por que está repetindo isso, essa coisa se repete na minha vida sempre? Será que não é para me despertar para algum ponto ali? O que eu tenho que aprender com isso, não é? E finalmente, quando isso tudo, ele tentou de todas as formas, aí ele usa palavras, mas ele diz que elas são mais sujeitas a erros de interpretação. E por que isso ocorre? Devido ao que as palavras são. As palavras são meramente expressões orais, ruídos que representam sentimentos, pensamentos e experiência. Símbolos não são a verdade, a coisa real. As palavras podem ajudá-lo a entender algo. A experiência lhe permite saber. No entanto, há algumas coisas que você não pode experimentar. Por isso, eu lhe permiti outros meios de saber. E estes se chamam sentimentos e também pensamentos. Nem tudo pode ser experimentado. Então, por isso, há o recurso dos pensamentos e os sentimentos também. O mais irônico aqui é que todos vocês têm dado muita importância à palavra de Deus e pouca importância à experiência. E a vida ensina através da experiência. Então, olha a dica dele aqui, então. De fato, vocês valorizam tão pouco a experiência que quando a sua experiência de Deus difere do que ouviram sobre ele, automaticamente a rejeitam e se fixam nas palavras, quando deveriam fazer o contrário. Olha que interessante, gente. Se a gente tem na nossa experiência de Deus difere do que a gente ouviu sobre Deus, a gente rejeita isso, essa experiência, e a gente fica nas palavras, a gente se fixa ali. Não disseram que Deus era assim, então não pode ser. Não é possível, acredito que seja isso. Suas experiências e seus sentimentos em relação a alguma verdade representam o que efetiva e intuitivamente, sua experiência e seus sentimentos em relação a alguma verdade representam o que efetiva e intuitivamente sabem sobre ela. As palavras só podem tentar simbolizar esse conhecimento e frequentemente o confundem. Então, aqui ele deixando claro que palavras não são a melhor forma de entender. Então, gente, a resposta de Deus continua aqui para essa pergunta. É bem longa, mas eu quero fazer vídeos curtos para que a gente possa entender direitinho e ir assimilando e bebendo as palavras de Deus, não é? Afinal, são palavras de Deus, a gente não pode fazer correndo. Então, eu fico por aqui e vamos ver como é que continua esse primeiro capítulo, com a Deus dando as primeiras respostas às perguntas do Neil Walsh. E lembrando que ele explicou que isso, que Deus está falando conosco, que ele só está sendo intermediário e que se a gente chegou nesse livro é porque estava na hora da gente entender. Tá bom? Então, muito obrigada. Eu agradeço muito você que veio até aqui. Se você quiser entrar lá no meu canal e ver outros livros que eu tenho lá também, se você quiser se inscrever, muito obrigada. Se você quiser deixar seu like nesse vídeo também, quiser compartilhar também com alguém que você acredite que esteja também interessado em saber o que Deus tem a dizer através do Neil Walsh, então, por favor, se for leve para você, faz. Muito obrigada. E até o próximo. Tchau.